Selma, a audiência pública do Ministério Público Estadual discute a instalação de ponto de recarga para carros elétricos em condomínios. A questão, me parece, também é polêmica, né? Selma Souza, ela nos traz as informações as mais qualificadas. Hein, Selma? Essa questão realmente está chamando a atenção das pessoas, né? Esses pontos de recarga dos carros elétricos, vários carros elétricos transitando pelo nosso trânsito, já tem visto, né? Então, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, Selma. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente tem observado, né, o aumento dessa frota de veículos elétricos aqui na nossa capital e também no interior do estado. E essa discussão a respeito sobre esses carregadores, ela tem gerado, sim, um amplo debate na sociedade. Por isso que o Ministério Público realizou hoje, então, uma audiência pública. Eu já converso com a doutora Ilza Missano, promotora de justiça, porque houve uma decisão. Como é que fica então a situação desses carregadores em condomínios? Boa tarde. Boa tarde ao Sérgio, aos telespectadores. O Ministério Público, na verdade, essa é uma ação preventiva, por isso nós nos reunimos com o CREA, com o Corpo de Bombeiros, com a Energisa, com representantes do ITPS, que é o órgão acreditado do Inmetro aqui no nosso estado, para que a gente pudesse, então, cercar o consumidor aí de cautela, para que ele não venha ter um potencial risco, né, nessas recargas, e que hoje são pontos instalados tanto em garagens, quer dizer, em áreas confinadas, como diz o CREA, ou áreas cobertas, mas sem nenhum tipo de controle. Então, é preciso que haja uma verificação da carga elétrica desse condomínio ou desse estabelecimento comercial que dê acesso à população, que dê acesso ao público. Então, essa é a preocupação do Ministério Público. Hoje nós já saímos com indicação do CREA, que apresentará ao público uma nota técnica a partir do dia 2 de junho, inclusive fazendo uma recomendação para que esses pontos não sejam instalados em áreas confinadas ou cobertas, e aí a importância para os condomínios, e também com 45 dias, novas diretrizes técnicas, porque já existe uma diretriz do CREA, não é? Aí solicitando realmente para que haja esse estudo de impacto, e aí junto também com o Corpo de Bombeiros, que já mudou a sua instrução para a aprovação dos projetos de combate a incêndio e pânico e emissão do atestado de regularidade. Hoje tem que ter qualquer edificação, se vai colocar o ponto de recarga, tem que ter a informação desse estudo de viabilidade técnica com a RT do engenheiro elétrico. Com certeza é muito importante. A gente tem observado o crescimento, né, dos veículos elétricos e também como consequência desses carregadores em vários espaços. O objetivo do Ministério Público é justamente orientar, né, esses consumidores? É lógico que essa é uma realidade nossa, uma realidade importante, né? Então, o que se quer aqui é cercar de cautela para que não haja nenhum tipo de problema, e nós estávamos aí, nós não passarmos a estar correndo atrás do prejuízo. Isso a gente está falando de dano à incolumidade física dessas pessoas. Então, é importante que todos sejam muito atentos. Se o condomínio quiser fazer instalação, se a empresa quiser fazer instalação, que procure o CREA, procure o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe para receber todas as orientações necessárias. Com certeza, tem que estar tudo muito bem alinhado. Obrigada, viu, doutora? Eu converso agora com o André Araújo, ele que é engenheiro eletricista e também representante do CREA. Por quê? Queria que você trouxesse então, né, André, o panorama, o que traz esse estudo de viabilidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. O CREA, através das suas câmaras especializadas de elétrica e de engenharia civil, vem estudando o tema, que é bastante relevante, e primeiramente nós saímos com a diretriz técnica com relação à parte elétrica, onde foi desenvolvido junto ao Corpo de Bombeiros um checklist e um estudo de viabilidade que passa a ser exigido dos condomínios quando da instalação de carregadores elétricos. Esse é o primeiro ponto. Esse estudo de viabilidade trouxe alguns critérios e algumas exigências que foram incorporadas na instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Então, todo condomínio, a partir de agora, quando for fazer o seu processo de renovação, será necessário a apresentação do estudo de viabilidade elétrica, elaborado por um profissional habilitado, no caso, engenheiro eletricista, com anotação de responsabilidade técnica. Esse é o primeiro ponto. Na próxima semana, o CREA vai emitir uma nota técnica com a recomendação para a não instalação do carregador de veículo elétrico e híbrido em edificações em ambientes fechados. Condomínios residenciais verticais, lojas comerciais, onde esses carregadores estejam instalados em ambientes fechados. Por quê? Por conta do risco de, em caso fortuito de um incêndio,
esse tipo de incêndio ele pode chegar a comprometer parcialmente ou totalmente a estrutura da edificação. Ou seja, aquelas garagens subterrâneas que é muito comum. Garagens subterrâneas, estacionamentos subterrâneos de prédios comerciais. Então, nossa preocupação é o quê? É com a segurança da sociedade de um modo geral. O CREA não é contra o veículo elétrico, pelo contrário, é uma tecnologia sustentável, mas a gente precisa se cercar de recomendações para que a gente não traga nenhum risco à sociedade de uma maneira geral. O risco, muitos alegam ser mínimo, mas existe essa possibilidade, por isso que existe também esse estudo, né? Exatamente. A gente trabalha com todas as condições. Então, até hoje a gente teve um incidente somente no Brasil de incêndio com veículo elétrico, mas teve. Então, como o CREA trabalha de uma maneira geral, o objetivo é regulamentar a profissão e defender a sociedade, a gente tem que trabalhar com risco mínimo para mitigar esse risco mínimo. Com certeza. Prevenção. Obrigada, viu, André, pela sua participação. É isso, Sérgio. Existe, então, todos esses órgãos, essas entidades envolvidas, né, trazendo, então, estudos de viabilidade para garantir a segurança do consumidor e, claro, de toda a sociedade. Existe um risco mínimo, mas existe uma possibilidade, então tem que ter prevenção. Sérgio? E muito importante a interferência tanto do CREA quanto do Ministério Público nesse sentido, muito interessante, e também para a preservação dos nossos próprios interesses. Isso é muito bom. Selma, muito obrigado aos entrevistados também.